Olá, tudo bem? Essa é a sexta aula do curso de Introdução à Programação com Animações e Jogos, utilizando o Processing. Nessa aula, continuaremos a ver os condicionais. Os condicionais aceitam uma situação mais complexa do que apenas uma proposição. Nós podemos combinar várias pequenas situações para identificar uma situação maior que nos interesse. Vamos ver alguns exemplos utilizando linguagem natural e vamos analisar a lógica nesses exemplos. Nessa frase aqui, se estou com fome e com frio, bebo uma bebida quente. Ou seja, nessa frase aqui, se eu tiver apenas com fome ou apenas com frio, eu não vou tomar a bebida quente. Eu apenas bebo se eu estiver nas duas situações ao mesmo tempo. Então eu preciso estar com fome e com frio, para que eu realize essa ação, que é beber uma bebida quente. Agora, no próximo exemplo, seria, por exemplo, se eu estou com sede ou calor, bebo um suco. Aqui, uma só das situações, né, a sede ou calor já justifica que você beba o suco. Então, eu verifico se eu estou com sede ou calor. Se eu já estiver com sede, eu já posso beber o suco. Se eu já estiver com calor, eu já posso beber o suco. Pode ser que as duas sejam verdadeiras. Pode ser que eu esteja com sede e calor. Nesse caso, eu também bebo suco. Então, ela é verdadeira para três, né, dos quatro casos. É o caso em que eu estou só com sede, o caso que eu estou só com calor, o caso que eu estou com sede e calor, eu vou beber o suco. O único caso em que eu não bebo é quando eu não estou nem com sede e nem com calor. No caso de cima, das quatro situações possíveis, apenas uma vai fazer com que eu beba a bebida quente. Ou seja, quando eu estou com fome e não com frio, eu não bebo. Quando eu estou com frio e não com fome, eu não bebo. Quando eu não estou com nenhum dos dois, eu não bebo. E apenas quando eu estou com os dois é que eu vou beber a bebida quente. Então, para fazer um resumo, vamos colocar aqui agora, antes da gente ver os símbolos mesmo. Mas aqui é um... Peraí, vamos ajeitar ele aqui. Pronto. Bom, aqui vai ser o símbolo, como ele vai aparecer no programa. Aqui é o significado, que é o E. E aqui é do jeito que ele está no nosso exemplo, fome e frio. Aqui é o símbolo que a gente vai usar para representar o OU, né, no nosso programa. Aqui é o significado dele, o OU, e aqui é como ele está nesse nosso exemplo aqui. Mas como que isso aparece em um programa, né? Vamos usar um exemplo parecido com a aula passada, usando posição x e posição y, que seria mais ou menos assim. E, né, que é o símbolo que está ali em cima. Fecha aqui para terminar o nosso if. E aqui termina o código não, pode ser isso. Bom, aproveitando, eu não sei se eu já fiz isso aqui, mas quando a gente usa o if e o else, se o bloco de código, né, que é executado, né, se a condição é respeitada, contém apenas uma linha de código, a gente pode omitir as chaves, como tem aqui. A gente poderia omitir e deixar dessa maneira. Caso tivesse mais de um comando, as chaves seriam necessárias. Então você pode usar sempre com chave e nunca vai ter errado, mas só para que você saiba mesmo, caso exista só um comando, as chaves podem ser omitidas. Mas como com chave está sempre certo, se você quiser manter por segurança sempre usando as chaves, tanto faz. E como que pode ser interpretado o código desse if aqui? A pergunta que está sendo feita aqui dentro, aqui, é a seguinte: se a variável posição y for maior
ou igual a 200 e a posição x for menor ou igual a 300, então eu executo o que está entre chaves. Então vamos escolher uns valores e analisar para quais o if seria verdadeiro e o código seria executado. Com a posição x igual a 0 e a posição y igual a 0, a primeira condição não é respeitada, ou seja, quando a posição y está igual a 0, ela não é maior do que 200. Mas a segunda é, porque quando a posição x é igual a 0, ela é menor do que 300. E o que é que acontece nesse caso? Bom, como eu estou usando o operador e, né, esses dois izinhos, eu preciso que as duas sejam satisfeitas para que o programa entre no bloco. Então, não é executado o bloco de código, que vem em seguida. Essa parte aqui não vai ser executada porque o if deu falso. Ou seja, nesse caso do e, quando a primeira condição já não é respeitada, eu não preciso nem olhar a segunda, pois eu sei que o resultado total já vai não ser verdadeiro, não vai servir. Se ele já falhou ali no comecinho do e, eu já sei que eu não preciso nem seguir conferindo que não vai ser verdadeiro. Quando a posição y fosse 200, por exemplo, a posição x continuasse em 0, as duas são satisfeitas, e aí sim eu executo o que vai ter dentro do bloco. Aqui a gente teria 200, essa partezinha aqui seria verdadeira, e aqui a gente teria 0 menor do que 300, sim, também é verdade. Então, como as duas são verdades, ao mesmo tempo, então o conjunto seria verdade e eu executaria o que está dentro das chaves. Com posição y igual a 200, ou seja, a primeira parte aqui sendo verdadeira, e posição x igual a 500, ou seja, a segunda parte falsa, eu também não vou entrar no bloco do código, porque eu vim aqui, estava tudo certo, aí eu vim conferir a segunda proposição e ela deu falso, então o conjunto fica falso por causa desse operador aqui, então não vou entrar no meu bloco de código. Agora vamos mudar o operador lógico aqui. Deixa eu pegar copiando aqui para a gente ver se a gente entende o caso do ou também. Neste caso, então, eu apenas preciso que uma dessas proposições seja verdadeira para que o código aqui de dentro seja executado. Então, com posição y igual a 200, eu já entro no código, porque aqui já é verdadeiro, então não preciso nem conferir a segunda parte, eu preciso que só um deles aqui seja verdadeiro. Aqui, como nesse caso, quando eu verificava que eu estava com sede, eu já bebi o suco, não precisava verificar também se eu estava com calor ou não, já era suficiente. Então aqui, se eu tiver 200, eu já entro no código, independentemente do valor da posição x. Então, sendo respeitada a primeira condição, eu já sei que o bloco será executado e nem preciso avaliar a segunda. Vou deixar um link, eu pretendo ao menos deixar um link na descrição do vídeo para uma tabela verdade com essas duas funções e ou, que basicamente ela vai mostrar essas 4 possibilidades, né, que eu falei quando eu descrevi cada frase aqui, né, a combinação com 2 fatores, são duas, daria 2 combinações, né? Esse pode ser verdadeiro e falso, esse pode ser verdadeiro e falso, então tem uma combinação de 4 casos. A tabela verdade, ela lista os casos e diz se para aquela função lógica dá verdadeiro ou falso. Mas, como a gente já viu aqui, eu espero que já tenha ficado claro, que a gente já tenha na cabeça, mas de qualquer maneira eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, mas vamos para o código. Eu vou deixar aqui com um comentário. E a gente vai para a parte do código. A gente vai ter de novo um esqueleto. Na verdade ele vai ser bem parecido. Ele vai ser o código da aula passada, que a gente vai começar com o código que é igual da aula passada, que é uma bolinha rebatendo em todas as bordas da janela, e dessa vez a gente vai adicionar uma raquete para rebater essa bolinha. Para desenhar a raquete, a gente vai usar o elemento rect, que ele é o seguinte, ele recebe esses parâmetros aqui. Eu vou colar aqui. Aqui ele recebe
estes parâmetros aqui, ele é dessa maneira, parecido com o uso da elipse, né? Você define uma posição horizontal, uma posição vertical, uma largura para o bloco e uma altura para o bloco. É importante aqui que a gente saiba onde é exatamente esse ponto, né, da posição horizontal e da posição vertical. No caso da circunferência, né, como na elipse, a gente sabe que é o centro. E aqui no rect ele vai ser o vértice esquerdo superior do elemento que a gente vai desenhar. Então quando a gente tiver desenhado eu posso indicar melhor, mas só para que você saiba vai ser esse o ponto de referência quando a gente usar esse comando. Bom, vou colocar aqui o código esqueleto, que também vou deixar na descrição do vídeo. Vai ser esse aqui. As variáveis da raquete já estão declaradas. Já estão aqui, vai ser a altura, a largura, raquete X é a posição X, a posição horizontal, e raquete Y é a posição vertical. Bom, assim como o height e o width, né, que são a altura e a largura da janela, nós temos duas variáveis chamadas mouse x e mouse y, com em maiúscula. Elas são assim, ó, mouse x e mouse y, que já vem prontas para a gente usar no programa. Uma delas indica a posição horizontal, que está o cursor do mouse, né, a mouse X, e a outra posição vertical, que é a mouse Y. A gente vai usar uma delas para definir a posição da nossa raquete. Aqui a nossa raquete vai ficar embaixo, então a nossa bolinha vai colidir nas outras janelas, nas outras bordas, menos na borda de baixo da janela, e a nossa raquetinha vai ficar ali perto da borda de baixo para não deixar que a bolinha escape da janela e ficar rebatendo com a gente controlando a raquete pelo mouse. Bom, então vamos tirar elas daqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso programa, vamos rodar primeiro o que está aqui no esqueleto. Está aqui. Bom, é aquele caso simples da bolinha rebatendo nas bordas da janela. Então a primeira coisa que a gente vai modificar aqui vai ser para que a nossa bolinha pare de colidir aqui na bordinha de baixo da janela. Então você pode pausar o vídeo e fazer isso. Você só vai ter que eliminar um dos 4 ifs aqui, eles foram colocados separadamente para ficar bem claro aqui. Você vai ter que identificar qual if está tratando da borda de baixo e tirar ele daqui. Então pode pausar o vídeo e fazer aí. Bom, eu espero que você tenha conseguido, mas de qualquer forma, vamos fazer aqui. O if que identifica se a bolinha está batendo no chão é este segundo aqui. Então a gente só vai eliminar ele daqui e pronto. Vamos fazer um teste, rodar. E pronto, agora a nossa bolinha vai embora, ela não rebate mais ali. Em segundo lugar, nós queremos juntar os ifs que são semelhantes usando os operadores que a gente viu no início, o e, ou e o ou. Então tente analisar esses 3 ifs que sobraram no nosso programa e ver se você consegue bolar um jeito de juntar ao menos 2 deles para que o programa continue executando a mesma coisa, né, que ele está agora, continue com a bolinha rebatendo nas 3 paredes que restaram, e só que ele tenha menos ifs, ele seja menos, que o nosso programa fique menos redundante. Então você pode pausar o vídeo, pensar nessa solução. Aqui é um pouco mais complicado que o anterior, mas vale a pena tentar ver se consegue usando um dos operadores que a gente aprendeu e ver se o programa continua funcionando da mesma forma. Então pode pausar e tentar aí. Bom, vamos fazer aqui então. A gente vai pegar esses 2 ifs aqui,
pois eles executam um mesmo código, né? Caso nosso programa verifique essa situação aqui, ele executa esse código aqui que inverte a velocidade x. E caso ele verifique essa outra aqui, ele também faz a mesma coisa. Então, eu tenho que a velocidade x é invertida quando a posição x é maior ou igual à largura da janela menos o raio, ou quando ela é menor ou igual o raio. Veja que eu só preciso descrever as duas situações, quer dizer, veja que só de descrever, né, a gente só falando as duas situações, a gente já descobre qual operador lógico que a gente vai usar. Então, como eu disse, nós invertemos a velocidade quando a posição x é maior ou igual à largura da janela menos o raio, ou quando ela é menor ou igual o raio. Então a gente já vê que a gente vai usar o ou aqui. Então a gente tem essa primeira situação, a gente usa o operador ou aqui, a gente pega a segunda situação daqui, podemos colocá-la aqui. Vamos apagar o shift aqui. Vamos rodar para ver se está tudo correto. Na verdade não vai dar para ver se está correto, a nossa bolinha está indo direto para o chão aqui. Mas vai sem modificar mesmo. A gente pode modificar aqui a velocidade x dela para que ela bata na parede, com certeza. Aí, pronto. Agora a gente viu que ela continua rebatendo nas paredes laterais. Agora, em terceiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar desenhando a raquete, usando o Rect aqui, que ele está descrito aqui no comentário. Então, vamos colocá-lo aqui e vamos preenchendo. A posição horizontal, como a gente tinha visto lá, a gente criou uma variável raquete.x, a gente tem a variável raquete.y, aqui que eu tinha chamado de raquete largura e raquete altura. Então fica raquete largura, raquete altura. Vamos ver como é que ela... Aí, apareceu aqui uma raquetinha aqui. Mas como a gente tinha falado, ela vai ter a posição, o raquete y que vai ficar fixo, o nosso raquete vai ficar sempre aqui, só que a x a gente quer que modifique com o valor do mouse, usando aquela variável que eu expliquei, o mouse x. Vamos fazer aqui a atribuição do raquete x igual ao mouse x, e depois a gente vai ver aqui o que acontece, que é esse caso aqui que a gente vai ter que verificar e fazer. Bom, aqui você está vendo quando o nosso mouse chega aqui perto da janela, fica tudo ok. A nossa raquete encosta aqui. E aqui eu acho também é uma boa hora para explicar aquele ponto de referência que eu estava falando. É esse aqui, é o canto esquerdo superior da raquete, é o ponto de referência do Rect. Então dá para ver que a raquete X, que é a posição horizontal do mouse, está seguindo exatamente esse vértice do nosso elemento aqui, do Rect. E a altura e a raquete Y é fixa, né? Está sempre o mesmo número. Quando ele chega aqui perto, ele não consegue pegar um valor que faça a nossa raquete entrar para esse lado. Porém, quando a gente vem para cá, ele está acompanhando o vértice esquerdo ainda, acompanhando, só que o resto da nossa raquete entrou na janela, porque ele, na verdade, nosso programa não está ligando para o resto da raquete, ele está ligando só para esse ponto aqui de cima, para esse vértice. Então a gente vai precisar conferir se o nosso vértice está nessa posição aqui, que é o caso extremo, né, que a gente quer que a raquete apareça,
porque para frente disso ela entra aqui na janela e não é o que a gente quer pro joguinho aqui. E então a gente vai ter que identificar. E quando a gente fala em identificar uma situação, a gente pensa no if, né? A gente vai ter que identificar se a nossa raquete está nessa posição e a gente vai ter que utilizar alguma ação para impedir que aconteça dela entrar aqui. Então você pode pausar o vídeo agora e pensar em como isso poderia ser feito. Ele vai ser usado um if e você pode usar essa atribuição que eu fiz aqui do raquete x igual ao mouse x dentro dessa estrutura do if. Então você pode pausar o vídeo e pensar um pouco se você consegue descobrir como é que vai ficar isso, e já eu vou fazer aqui. Bom, eu espero que você tenha conseguido. Mas vamos colocar aqui de qualquer maneira. Então, eu preciso ver se o mouse X, se a posição que está o mouse é maior ou igual a largura da janela, mas como eu quero considerar a extensão inteira da raquete, ou seja, não quando o vértice, né, daquele nosso bloquinho encosta na borda da janela, mas sim quando a outra ponta do elemento encosta. Então a gente tem aquele ponto de referência que é aquele vértice superior esquerdo, e na outra ponta é a que a gente quer pensar encostando na borda. E a distância entre esse ponto de referência até a outra ponta é a largura da raquete, que a gente guardou nessa variável que chama raquete largura. Então, se isso estiver acontecendo, quer dizer que o mouse está numa situação limite, ou ele passou da situação limite, porque a gente está pegando maior, né? Maior ou igual, então ele está na situação limite e além dessa situação limite. Então, neste caso, a gente vai querer que a raquete X, essa posição horizontal da nossa raquete, seja exatamente esse limite, que é quando a raquete encosta ali na borda. Então, ao invés de eu pegar o mouse, a posição do mouse, quando ele está numa posição que é ruim para mim, e essa posição ruim eu estou identificando como uma posição que faça a raquete entrar na outra borda, na borda direita da janela, eu vou substituir o raquete X, ao invés de pegar o mouse X, por esse valor que é conveniente. Esse é o valor que significa esse caso extremo, ou seja, quando o mouse está com esse valor ruim, eu quero que a raquete esteja nessa posição, que é uma posição válida para a gente. Caso contrário, caso o mouse não esteja numa posição ruim, o raquete X pode ser o mouse X mesmo, porque isso não vai significar um problema para a gente. Então vamos ver como é que se ficou certo. Aqui já estava correto, ele continua encostando. Opa, porque ele encostou aqui. Pera aí, o que está errado? O que está errado é que a gente esqueceu de tirar essa atribuição, a primeira aqui que tinha feito, só para ver a raquete andando na janela. Então a gente estava fazendo aqui tudo isso aqui, né? Isso é uma coisa que eu mostrei nas primeiras aulas, né? Que é que se você coloca um comando que desfaz alguma coisa que vem em cima, como esse é o fluxo do programa, né? Então não adianta nada que você fez aqui em cima. Então eu estava fazendo aqui esse if, o valor do raquete X era mudado para esse valor, né? Quando estava com valor ruim, aí ele vinha aqui embaixo e pegava o mouse X de novo, ou seja, colocava em cima o valor que eu tinha colocado e desfazia o que eu fiz no if. Então vamos tirar daqui e agora vamos testar. E agora ela para aqui, ela não entra mais na nossa janela, nossa raquetinha agora consegue viaja só aqui na nossa janela, ela não entra ali na borda. E em quarto lugar, nós precisamos fazer com que a bolinha rebata na raquete. Esse último caso vai ser o mais complicado daqui dos passos. Tente pensar bastante antes de escrever o código agora,
Pense na situação da bolinha batendo na raquete e imagina o que os dois elementos têm em comum quando isso acontece. Quais são os pontos importantes para identificar que isso está acontecendo? Então, se você puder, desenha numa folha e marca com pontinho quais os pontos dos dois elementos que você usa para desenhá-los no processing. Como o centro da circunferência, que é o nosso ponto de referência da elipse no programa. Então, você também pode traçar o raio, né, da circunferência quando você estiver desenhando. E faça o mesmo com a raquete. E pensa na relação entre esses pontos desses dois elementos. Então, desenha no papel o caso que você está querendo identificar, ou seja, existem vários casos da bolinha batendo na raquete, né, para ir bater. Ela pode bater um pouco mais na ponta, no meio, na outra ponta. Começa desenhando qualquer um deles, faz um pontinho no centro da circunferência, faz um pontinho no ponto de referência do rect, que é o vértice superior esquerdo, faz o raio ali da circunferência, pensa na largura da raquete e tenta ver como todos esses valores vão se relacionar para identificar que a bolinha está batendo na raquete. Então, se você pode desenhar primeiro um caso qualquer, ela batendo uma parte da raquete, depois você desenha um outro caso, mais o mesmo fenômeno, da bolinha batendo em outra parte da raquete, e vai vendo o que ele tem em comum, até que você vai chegar numa lógica geral que vai pegar todos esses casos a partir de uma verificação lógica entre os valores de referência de cada elemento. Então, pega um papel, desenha, para um pouco, depois tenta programar, tenta fazer o if, tudo, e vê se você consegue identificar essa colisão. E aí já eu vou fazer aqui. Então, vamos para o código. Vou colocar aqui a posição y da bolinha, ela tem que ser maior ou igual a posição y da raquete menos o raio. A gente quer que a borda da bolinha encoste na raquete, não o centro da bolinha. Mas além disso, né, vamos colocar aqui, colocar todo o código e aí depois a explicação. Esse é menor que a raquete x mais a raquete, a largura posso quebrar aqui, é mais fácil de enxergar. E aí a gente faz o rebatimento aqui. Beleza. Então, o que acontece aqui é que a gente confere primeiro, né, se a posição vertical da bolinha e da raquete é igual, considerando que o ponto que a gente tem de referência da bolinha é o seu centro e o da raquete é o vértice superior esquerdo. Mas para que ela bata na raquete, não basta que apenas isso aconteça, né? Mas ela, além de estar na mesma altura da raquete, deve estar contida na sua largura. Então a gente usa o E, né? Porque não basta que apenas aquilo aconteça, mais coisas precisam acontecer, a gente usa o E, pois a gente quer que as condições aconteçam juntas. E colocamos que a posição x para ser maior ou igual a raquete x, ou seja, a bolinha precisa estar além do vértice onde começa a raquete. Vamos ver aqui. Ela precisa estar além desse primeiro vértice aqui onde o mouse está em cima, que é onde começa a raquete. Mas se fosse só isso, a gente pegaria todas as situações onde a raquete já acabou. Então começaria nesse vértice até o final ali da janela, até a borda direita da janela.
Então, novamente, a gente usa o operador E para que a bolinha também esteja antes do fim da raquete. Então, aquela última parte ali que fala posição X precisa ser menor ou igual a raquete X, ou seja, esse vértice mais a largura. Então, a bolinha precisa ser menor do que esse valor ali, que é a outra ponta da raquete. Então, ela precisa estar além do começo da raquete e antes do final da raquete, e precisa estar na mesma altura da raquete. Então, juntando essas três condições, nós temos que a bolinha está encostando na nossa raquete. E aí, basta a gente colocar esse comando que gera a rebatida. Eu nem vi aqui se está funcionando. Aí, pronto. Agora ela está rebatendo na raquete. Bem, para você fazer as modificações deu para ver ali que quando ela não bate na raquete ela cai. Bom, você pode fazer modificações no código agora e até melhorar essa colisão com a raquete, que pegou um caso bem simples. Você pode fazer mudanças nas cores quando a bolinha bate na raquete, ou que a bolinha fique mais rápida cada vez que ela bate na raquete, porque aí fica como se fosse um jogo que vai ficando mais difícil. Cada vez que você consegue rebater a bolinha, ela vai ficando mais rápida, e aí fica mais difícil que você impeça que a bolinha passe no chão da janela e você perca o jogo. Bom, eu espero que você tenha conseguido ganhar maior familiaridade com os condicionais. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. E é isso. Até mais.